O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 32. Controle estatal e socialismo. Sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário. O Estado é a forma político-jurídica mais complexa e engendrada pelas sociedades de classe. Seu surgimento acompanha a divisão social do trabalho e a necessidade de estabilizar relações de dominação e extração de excedente. Em termos jurídico-institucionais, define-se como a entidade que detém o monopólio legítimo da força, o que Max Weber descreveu como monopólio da violência física legítima, exercida sobre um território e uma população determinados, e que estabelece normas de convivência, autoridade e punição. As formas históricas de Estado variam conforme a correlação de forças e as necessidades de reprodução econômica. Estados unitários centralizam funções decisórias. Federações distribuem competências entre entes regionais. Monarquias e repúblicas, regimes democráticos, autoritários ou totalitários, expressam arranjos específicos da luta de classes. Na modernidade, consolidaram-se em disputa um Estado de direito que submete o poder à lei, um Estado liberal que limita a intervenção pública e protege a iniciativa privada, e um Estado de bem-estar que incorpora políticas sociais para conter as crises e reproduzir a ordem do capital, sem que, em nenhum desses formatos, o Estado deixe de regular conflitos e garantir condições gerais de acumulação. O Estado socialista emerge como tentativa histórica de superar a exploração de classe e instituir controle coletivo sobre os meios de produção. Ao examinarem a Comuna de Paris, Marx e Engels viram ali o esboço de um Estado que começa a se extinguir. Formas políticas transitórias em que o povo armado, a revogabilidade de mandatos e a fusão entre funções legislativas e executivas prenunciam outra racionalidade. Lenin sistematizou essa intuição em O Estado e a Revolução. O poder proletário é meio de esmagar a resistência da burguesia e organizar o socialismo, e seu princípio organizador é a contabilidade e controle exercidos pela maioria, simplificando a administração e submetendo especialistas ao comando político. As experiências do século XX, URSS, China, Cuba, Vietnã, Coreia, Laos, mostraram 3 pilares recorrentes: propriedade coletiva estatal em setores de rede, planejamento econômico e universalização de serviços públicos, e revelaram ao mesmo tempo contradições persistentes, hipertrofia burocrática, centralização política, tensões entre direção e participação. A lição é dura e útil. Construir o Estado socialista implica lutar contra sua própria tendência à burocratização. Isso não autoriza a concluir que houve uma implementação degenerada dissociada dos clássicos. Significa reconhecer limitações objetivas de uma transição empreendida sob a hegemonia mundial do capital. O Estado não desaparece após a Revolução, reconfigura-se como instrumento de defesa da nova ordem e de organização do desenvolvimento. Nesta quadra histórica, não faz sentido anunciar um anti-Estado etéreo. O que se impõe é um Estado de transição com aparelhos concretos de gestão e defesa. Administração pública, forças armadas e policiais, sistema judicial, submetidos a mecanismos de controle democrático, transparência e participação, para que a máquina não se autonomize do programa socialista. As tarefas do nosso tempo são outras e mais complexas. Em muitas formações nacionais, trata-se de iniciar e consolidar um processo socialista sob cerco econômico-tecnológico e pressão geopolítica. Esse regime nascente não é puro, possui formas sociais híbridas combinando planejamento com mercado regulado, propriedades públicas, com cooperativas e iniciativas privadas, subordinadas a metas sociais. Sua viabilidade depende de certos graus de autossuficiência em energia, matérias-primas, capacidades militar, industrial e científico-tecnológica, e de uma inserção soberana no comércio mundial sem recaída à lógica imperial do capital. Aqui, a economia mundo-hierárquica, comandada pelo capital financeiro, impõe constrangimentos e sanções que Lenin já havia identificado ao caracterizar a fase imperialista do capitalismo. Convém abandonar ilusões, não há socialismo sem Estado. É preciso capacidade institucional de planejar, financiar, executar e defender. O Estado socialista, enquanto forma de transição, manterá burocracias a serem simplificadas e controladas. Forças armadas e polícias, submetidas a doutrinas de defesa da soberania popular e a controles civis e um sistema jurídico próprio. Constituição, códigos, normas, não como antepalavra do comunismo, mas como condição histórica de sua preparação. Somente quando as classes desaparecerem, por transformação das condições materiais e culturais de existência, a necessidade do Estado poderá definhar. Devemos reconhecer que o Estado socialista, longe de ser uma abstração moral ou um poder incorpóreo, continuará a requerer aparelhos concretos de gestão e defesa. Ele manterá uma burocracia administrativa, forças armadas, exército, marinha, aeronáutica e forças policiais internas destinadas à preservação da ordem,
e a defesa das conquistas revolucionárias. Não há socialismo possível sem organização estatal, sem disciplina e sem poder institucional, capaz de assegurar a continuidade da revolução frente às ameaças do velho mundo. Assim, toda revolução socialista deve ter consciência de que desembocará necessariamente em um Estado socialista, dotado de estrutura administrativa, aparato coercitivo e direção política central. Esse Estado comportará ao menos um poder executivo forte, eventualmente concentrando funções legislativas e judiciais, e sustentado por um sistema jurídico próprio, com constituição, códigos e normas que regulem a vida social. Tais instrumentos representam uma necessidade histórica, ainda mais aguda na fase inferior do socialismo. O socialismo, no Brasil, controle estatal sobre setores estratégicos. Em formações dependentes como o Brasil, a transição não copia modelos. Constrói sínteses entre experiência universal e determinações nacionais. O ponto de partida é o controle estatal sobre setores estratégicos. Energia, petróleo e gás, mineração, telecomunicações, logística, complexo financeiro, pois por eles se define a soberania econômica. A experiência brasileira, do ciclo desenvolvimentista ao pré-sal, sugere que a autonomia nacional requer domínio público de riquezas e infraestrutura, combinado à política industrial e integração regional. Um planejamento plurianual, trienal quinquenal, deve orientar investimento público, missões tecnológicas e metas de reindustrialização verde digital, evitando a subordinação estrutural ao capital estrangeiro. Nesse arranjo, o Estado é organizador da transição. Consolida a vitória política, institucionaliza conquistas e promove mudanças que alteram o metabolismo social. De um sistema regido pela valorização do valor para outro que mede resultados em capacidades humanas. Ao invés de sumir no instante do triunfo, o Estado assume função estratégica de continuidade, mediando entre o velho e o novo, sistema financeiro e estatização. Não há transformação socialista sem domínio público do crédito. Sob o capitalismo, o sistema financeiro centraliza poder e disciplina economias. Controlar o crédito é controlar a economia. Daí a centralidade de bancos públicos fortes capazes de canalizar recursos a investimento produtivo, reduzir especulação e promover inclusão financeira. Contudo, a estatização integral pode produzir riscos como burocratização, má alocação e captura política. A solução compatível com o socialismo possível combina banca pública majoritária com presença privada estritamente regulada e supervisionada, marco prudencial robusto e transparência algorítmica do crédito. Um modelo híbrido que preserva alguma flexibilidade de mercado sem renunciar ao controle social do capital monetário, mitigação da forma mercadoria e do mercado. Mitigar a forma mercadoria é reduzir a tirania do valor de troca sobre o valor de uso. Marx advertiu que, no capitalismo, a circulação das mercadorias domina os homens. Inverter essa lógica supõe desmercantilizar serviços essenciais, saúde, educação, cuidado, transporte, fortalecer a economia solidária e regular monopólios e plataformas digitais. Tributação progressiva e planejamento fiscal realocam renda e estimulam setores de interesse público. Não se destrói o mercado de imediato, subordina-se sua operação a fins sociais, abrindo caminho a uma economia pós-capitalista, propriedade privada e sua mitigação. O problema da propriedade privada é estrutural, não moral. Em forte concentração, ela se converte em poder oligopólico. O socialismo não nega toda a propriedade individual. Busca mitigar a concentração por meio de tributação progressiva, rendas, lucros extraordinários, heranças, reforma agrária, apoio a cooperativas e regulação de mercados. A experiência europeia do pós-guerra mostrou que altas alíquotas sobre grandes patrimônios e sucessões reduzem a concentração sem sufocar a iniciativa. No Brasil, redistribuição fundiária e estímulo a redes cooperativas seriam passos decisivos para quebrar monopólios e democratizar a riqueza. Conclusão: caminhos do socialismo brasileiro. O socialismo brasileiro deve ser entendido como um processo de transição em que formas capitalistas e socialistas coexistem e se interpenetram. É uma fase inferior do socialismo, condicionada pela hegemonia mundial do capital e pelas estruturas dependentes internas. Seu objetivo estratégico é reconstruir a soberania, democratizar o poder político de modo efetivo e subordinar o mercado, enquanto esfera regulada, aos fins sociais da coletividade. Isso não significa negar a experiência alheia, mas aprender com casos asiáticos recentes, China, Vietnã, não para copiar, e sim para integrar criativamente planejamento, crédito público, capacidades tecnológicas e dinamismo produtivo sob direção pública. Durante esse percurso, a convivência entre elementos do capital e do socialismo não é fraqueza, é expressão das contradições reais de uma formação dependente em movimento de superação. O socialismo brasileiro não será manual nem utopia distante.
será a prática concreta de reorganização social em que o Estado planeja e redistribui e a sociedade civil controla e participa. A transição não é linha reta, é luta. Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária, lembrou Lenin. Sem prática histórica, tampouco há teoria viva. O desafio é fazê-las convergir para a emancipação real do povo brasileiro. Livro: O Socialismo do Nosso Tempo. Autor: Augusto Ramaciotti. Capítulo 32. Controle estatal e socialismo. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.